Você sabia que a primeira pessoa que traduziu a Bíblia do latim para o inglês foi John Wycliffe? E a sentença que ele recebeu, que depois de 40 anos de morto, o seu corpo foi exumado, isto é, retirado da sepultura para ser queimado os seus ossos e lançado no rio Swift. Fique até o final dessa reflexão para mergulharmos nessa história tão importante. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, clique no joinha, nos ajude fazendo um comentário no YouTube sobre essa pesquisa, sobre a Bíblia Sagrada, a importância dela, e não deixe de passar para os seus contatos. Muito bem, John Wycliffe. Ele nasceu na Inglaterra em 1328, viveu até 1384. Ele foi professor da Universidade de Oxford. Ele foi bacharel e doutor em teologia. Ele foi um reformador inglês. Não concordava com os dogmas do clero, não concordava. E ele foi precursor da grande reforma protestante que abalou a Europa. Ele afirmava que havia uma grande diferença entre o que a igreja era e o que devia ser, entre as normas do clero e os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Ele trabalhou na tradução da primeira Bíblia do latim para o idioma inglês, que ficou conhecido como a Bíblia de Wycliffe. Ele lançou também muitos livros e lançou uma obra de 18 teses, contrariando os ensinos do clero. Em 19 de fevereiro de 1377, ele foi intimado a se apresentar diante do bispo de Londres para explanar sobre os seus ensinamentos. Ensinava que a Bíblia deve ser a base de toda a doutrina e a única norma de fé, e que Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa. Formou grupos que levaram os seus ensinos avante, chamados Lollardos. Neste grupo tinha missionários, que eram tidos chamados como padres, mas não eram padres que haviam feito votos e nem padres que haviam sido consagrados normalmente. Eram pessoas simples que se dedicavam a ensinar o Evangelho de Cristo. Eram pregadores itinerantes pelo interior da Inglaterra, de 2 em 2. Agora ouça isso. De pés descalços, usando longas túnicas e carregando o cajado na mão. Olha os discípulos de Wycliffe. Wycliffe, que faleceu em 1384, mas os seus escritos repercutiram fortemente mais de 100 anos e influenciaram pré-reformadores como John Hus e Jerônimo Savonarola. Esses homens foram vultos da reforma protestante e deram a sua vida martirizado pela verdade do Evangelho, pela verdade da Bíblia Sagrada. Olha o preço, ouça o preço de se traduzir a palavra de Deus. Ouça isso. Ler a Bíblia traduzida encorajava as pessoas a terem opinião própria, independência e liberdade, algo que não era tolerado pelas autoridades naquela época. Isso abalava as estruturas da igreja e do Estado. Em 1407, os livros de Wycliffe foram proibidos e considerados totalmente ilegais. Possuir uma Bíblia em inglês de Wycliffe havia uma punição. Não era só uma exortação, uma repreensão, um castigo leve. Não.
era condenação à fogueira. Olha o preço de se ter a Bíblia. Agora, em 1415, houve um concílio na cidade de Constança. E o nome de Wycliffe foi julgado e condenado como herege. E os seus escritos determinados a serem queimados. E o seu corpo exumado, isto é, retirado da sepultura para ser queimado por causa da tradução da Bíblia. Mas isso foi julgado em 1415 e demorou 12 anos à frente para acontecer, porque em 1427, em torno de 40 anos da morte de Wycliffe, o Papa Martinho V ordenou a exumação. Foram lá retirar os ossos dele da sepultura, queimaram e as suas cinzas foram lançadas, jogadas no rio Swift. Só que essas cinzas se proliferaram, aumentaram e ajudaram para que a reforma protestante acontecesse. E a Bíblia foi traduzida para diversos idiomas e o mundo teve um novo período de conhecer a verdade da palavra de Deus. Louvamos a Deus pela Bíblia Sagrada. Quanto mais lutaram contra a tradução, mais havia interesse, mais se tornava popular o conhecimento do que a Escritura Sagrada trazia.